a gente traz essas mensagens para o cliente olhar e ter um mínimo de vontade de responder. Tivemos uma taxa de resposta de 86% com uma mensagem que contém apenas 3 palavras. Quais são essas 3 palavras? Seu cliente fala para você: vou conversar com a minha esposa, vou conversar com o meu marido, e depois te dou a resposta. Ou então, este cliente simplesmente fala: vou pensar, ou nem fala nada, te deixa no vácuo pelo WhatsApp e nunca mais te responde. Se isso acontece com você, fica até o fim desse vídeo, porque eu vou trazer o fluxo de recuperação de cliente no WhatsApp. Aqueles clientes que não respondem mais, eles vão responder e você vai transformar esse lead perdido em matrícula. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, prazer, meu nome é Igor Fabiano, fundador da Escola de Matrículas, autor do livro Método Matrícula, e como você pode ver, não estou na escola hoje, nós estamos em uma viagem, estamos no Caribe, e independente da onde nós, Escola de Matrículas, estejamos, nós vamos gravar o vídeo para você. Os nossos vídeos aqui do YouTube, eles são em tempo real, nós não gravamos uma quantidade de vídeo de uma vez e a gente vai soltando aqui no YouTube, não. Nós gravamos de acordo com a necessidade, de acordo com os comentários de vocês. Então aproveite, já se inscreva no canal, já deixe o seu comentário, suas dúvidas, suas dificuldades, opinião sobre o vídeo, que nós estamos acompanhando real time, nós estamos acompanhando em tempo real. Eu vou trazer nesse vídeo qual é o fluxo de recuperação. O que é um fluxo de recuperação? São as etapas e as mensagens que você envia para o seu cliente para que ele possa responder você. Muitas vezes esse cliente que te deixa no vácuo, ele não deixa no vácuo de uma forma intencional. Nós acreditamos que o vácuo em si é porque esse cliente teve um imprevisto ou porque a mensagem desceu na conversa do WhatsApp e ele simplesmente esqueceu de você. Na maioria das vezes, você manda uma mensagem falando: oi fulano, lembra de mim? E aí, já decidiu? Já conversou com a sua esposa? Ainda existe o interesse em dar continuidade à nossa conversa? Essas mensagens, quando você envia para o cliente, nem sempre ela tem a eficácia que você deseja. Eu sei que você utiliza mensagens similares a essa e os seus clientes ainda assim não respondem. Mas por que isso acontece? Eu vou explicar exatamente o comportamento e depois vem a técnica. Quando o cliente pega o celular para responder o WhatsApp, ele escolhe quais mensagens ele quer responder. Ele não respondeu você porque ele teve um imprevisto. Sinto muito te falar, mas isso é uma verdade. Ele só não respondeu porque ele não quis, tá? Ele viu lá a sua mensagem, olhou e pensou: resolvo isso depois. Então, quando se trata de um curso, de uma graduação, quando se trata de qualquer investimento na educação, a maioria das pessoas, elas deixam isso para segundo plano. Elas preferem investir ou gastar dinheiro com qualquer outra coisa e adiar esse planejamento. Então, cabe a nós, matriculadores profissionais, fazer este trabalho. Nós temos que mostrar para ele a importância, trazer valor e etc. Que não é o foco desse vídeo. Nós temos vários vídeos aqui no canal que você pode acompanhar para que você entenda como trazer valor no atendimento, as técnicas, como atrair o cliente. A grande questão aqui é o seguinte: é você entender, pensar que o seu cliente, ele só não te respondeu porque ele não quis. Esse é o primeiro passo. Logo na sequência, quando você entende que você, entre aspas, não é a última bolacha do pacote, ou seja, ele opta, ele escolhe não te responder, você começa a pensar na estrutura da mensagem de uma forma diferente. Porque quando você chega para ele e fala assim: fulano, eu imagino que tenha ocorrido algum imprevisto, e você manda lá no WhatsApp, ou assim, ele vai olhar e vai falar assim, vai pensar, não vai falar: não teve imprevisto, só não quis te responder. Ou então, ele não pensa dessa forma, mas ele pega a mensagem, fala: vou resolver isto depois. E ele não te dá um mínimo de satisfação. O que é a satisfação para nós que estamos do lado de cá trabalhando? Nós entendemos o seguinte: se o cliente fala sim, a gente continua. Se ele fala não, a gente interrompe. Se ele não fala nada, a gente continua. Só que na cabeça do cliente, se ele fala sim, continua. Se ele fala não, a gente para. Se ele não fala nada, na cabeça dele, era pra gente parar. Só que essa incongruência de pensamento que faz com que o cliente muitas vezes ache que você é uma pessoa chata, um vendedor chato. Nós não somos vendedores, somos matriculadores profissionais, mas o cliente, ele não tem essa percepção e essa diferenciação. E você tem que trazer essa consciência
para o cliente. Pensando nisso, você começa a estruturar o seu ciclo de mensagens para recuperar esse cliente de uma forma mais inteligente e de uma maneira que ele tenha vontade de te responder. Quando você pega uma mensagem no seu WhatsApp, você escolhe as mensagens que você vai responder de forma consciente ou inconsciente. Se ela for de forma consciente, são os assuntos mais interessantes que estão na sua lista mental de prioridade. Se for de forma inconsciente, são aquelas mensagens que naturalmente elas trazem um senso de urgência. E este é o primeiro passo. Quando você olha para a mensagem de senso de urgência, o que vem na sua cabeça? Qual mensagem você pode construir para o seu cliente ler e falar assim: nossa, eu tenho que responder isso. Pensando nisso, nós desenvolvemos uma estrutura onde a gente traz essas mensagens para o cliente olhar e ter um mínimo de vontade de responder. Tivemos uma taxa de resposta de 86% com uma mensagem que contém apenas 3 palavras. Quais são essas 3 palavras? A primeira mensagem que você vai enviar para o seu cliente quando ele te deixar no vácuo é a seguinte. Vou pedir para o editor colocar o print aqui e você vai ver como que funciona. Não um print real, um print simulado, tá? Só para você entender como que você vai enviar essa mensagem para você não enviar errado. Primeira mensagem que você vai enviar para o cliente é o nome dele, vai colocar assim, Lucas, e aí vai enviar a mensagem, embaixo vai colocar assim, ó, tá por aí? Só isso. Igor, mas isso funciona? Funciona. Nós já testamos, validamos e nós temos centenas de alunos que utilizam essa mensagem, clientes que estão sem responder há 6 meses, 8 meses, 1 mês, 3 semanas, eles voltam a responder. Igor, mas por que essa mensagem funciona? Conectando com o que eu falei com você anteriormente, a mensagem tá por aí, ela gera um senso de urgência. Esse senso de urgência, ele é interno, emocional, ele não é racional. Quando você tá muito ansioso ou quando você tem muita necessidade de falar com alguém no WhatsApp, o que você faz? Você manda pra pessoa e fala: amigo, tá aí, cara, preciso falar com você. Tá aí, tá aí. Então, da mesma forma que você recebe esse tipo de mensagem e você faz isso dentro do seu dia a dia, as pessoas, os seus clientes, eles também têm esse comportamento natural. Então, quando você utiliza o tá por aí, ele tende a te responder. Se porventura ele não responder, nós temos uma segunda mensagem desse fluxo que funciona da seguinte forma. O cliente recebeu a mensagem: Lucas, tá por aí? Ele vai pegar o WhatsApp, ele vai ver o tá por aí, ele vai clicar e ele vai abrir a mensagem, ele vai escolher te responder ou não, porque ele escolhe te responder, igual eu disse anteriormente. Se ele pensar, não vou responder, ele vai ignorar a mensagem. O que você vai fazer na sequência? Você vai mandar uma segunda mensagem e essa segunda mensagem, ela não vai ser no mesmo dia ou na mesma hora. Você vai enviar essa segunda mensagem ou num outro turno, ou seja, se você enviou de manhã, você envia à tarde ou final da tarde ou à noite, ou então no dia seguinte. E qual que é o objetivo de você enviar isso depois? Justamente porque a mensagem de fato ela desce dependendo da rotina daquele cliente, ou do fluxo de mensagem que ele tem no WhatsApp dele, e você enviar essa mensagem num horário estratégico, ou depois de um horário comercial, ou em um horário de almoço, ou no início da manhã, faz com que essa mensagem apareça e você tenha a probabilidade dele ver aquela mensagem. A probabilidade aumenta. Feito isso, a segunda mensagem que você vai enviar é a seguinte: me abandonou ou aconteceu um imprevisto? E uma interrogação. Você só vai enviar essa mensagem. E por que dessa forma? Primeiro, quando você envia o me abandonou, aconteceu um imprevisto, ele vai pegar aquela mensagem, ele vai ler aquela mensagem. O me abandonou conecta emocionalmente com esse cliente, porque não somente ele, mas você não tem intenção nenhuma de abandonar ninguém. A palavra abandono, ela tem um peso muito forte a nível inconsciente. Então, quando você utiliza essa palavra, a pessoa ela tende a responder, porque internamente ela cria uma responsabilidade sobre esse abandono fictício. E por que você não pode mandar a mensagem somente me abandonou? Você tem que ter o complemento que é ou aconteceu um imprevisto. Justamente pelo fato da palavra abandono ser uma palavra muito forte. Então quando você manda ela sozinha, a pessoa, o seu cliente, ele vai perceber essa mensagem como uma mensagem muito pesada. Então se você envia, me abandonou, ele vai falar assim: tá, mas abandonou por quê? Qual a relação que eu tenho com você para te abandonar? Quem é você, né? Para falar assim comigo. Porém, se você coloca me abandonou ou aconteceu um imprevisto, você dá uma quebra no peso dessa mensagem e a palavra imprevisto é a palavra onde ele vai se ancorar para te responder. E ele vai trazer para você
ou uma verdade, um fato, ou até mesmo uma desculpa. Ah, não tive tempo, mas tô aqui. Ah, pô, cara, eu esqueci. Ou não quero mais, tamo junto. Qual que é a grande questão? Quando você trabalha no WhatsApp, o mais importante é você entender como o cliente se comporta, como ele pensa, para que a mensagem crie conexão. Eu deixo um desafio para você aqui nesse vídeo. Utilize esse início dessa estrutura. Primeiro, você vai mandar: fulano tá por aí, vai esperar ele responder. Se ele não responder ou no final do dia ou no dia seguinte, de preferência no dia seguinte, você envia: me abandonou ou aconteceu um imprevisto. E espera. Eu tenho certeza que os seus clientes vão começar a responder. A dica final para você que chegou até aqui, até o fim do vídeo, é a seguinte: antes, se inscreva no nosso canal e já deixa o seu like, que com certeza isso me incentiva a fazer cada vez mais vídeos onde quer que eu esteja nesse mundo. Mas a dica final é: mande para um grupo de leads. Pegue pelo menos uns 30, 50 leads, no mínimo. Isso é um número baixo. O ideal é você fazer de 100 para cima. Por quê? Porque você vai pegar a amostragem, ou seja, essa quantidade, para você comparar com o disparo ou com as mensagens que você enviava antes, e você vai ver que a sua taxa de resposta vai ser bem superior a 50%. Faça isso, coloque aqui nos comentários o seu resultado, e se você compartilhar aqui nos comentários e nós juntos, se nós conseguirmos bater pelo menos 30 respostas, 30 comentários, 30 feedbacks, eu publico o resto desse fluxo, porque eu só trouxe um pedacinho dele para você. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen, nossa aula vai bombar.